vamos para as alegações finais, né? Eu reputo as alegações finais um ato muito importante no processo. E aí tem as duas opções, as alegações finais orais ou as alegações finais por memoriais. Mas tem também o famoso pedido de alegações remissivas, né, Zé? Às vezes eu fico indignado, um processo com vários fatos controvertidos, com várias produções de provas, e agora, na hora em que o advogado vai ter a oportunidade, né, de apresentar ao juiz todos os pontos positivos e os negativos em relação às provas produzidas, o advogado acaba requerendo que as alegações finais sejam remissivas. Na sua experiência prática, você como um professor dessa prática, a prática da audiência, o que você orienta nesse sentido? Que tipos de outros erros são cometidos nas alegações finais? Vamos falar um pouquinho desse ato. Bom, legal. Geralmente eu vejo justificar um erro com outro erro. Na cabeça do advogado ele pensa assim, o juiz nem vai ler, então por que eu vou falar? O juiz nem prestar atenção, por que eu vou falar? Então você erra se resguardando no erro de outra pessoa. Primeiro ponto, você tem que dar o melhor para o seu cliente. Independente do juiz ler, do tribunal ler, você tem que fazer o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, isso fica registrado, está lá no processo para sempre. O cliente está vendo, ou o cliente vai ver depois. Se você fala assim, não, alegações remissivas, o cliente vai bater no Google o que é remissivo, ele vai entender que você cagou para o processo dele. A alegação final é um momento muito importante. Por quê? Porque está ali, frente a frente todo mundo, e você acabou de ouvir a prova oral. Você acabou de ouvir a testemunha. Você vai pegar aquilo que a testemunha disse e vai encaixar com o que você disse na inicial. Excelência, a testemunha João acabou de confirmar. O sinal estava vermelho no momento do acidente. Então, o pedido tem que ser julgado procedente. Excelência, a Mariazinha acabou de confirmar que o autor ficou 30 dias no hospital. E nesses 30 dias ele não pôde trabalhar. Excelência, o Antônio acabou de confirmar que o autor trabalhava e ganhava tanto por mês. Então, esse tem que ser o valor da indenização. Veja, você casa cada depoimento com cada um daqueles fatos que você alegou na petição. É para isso que serve as alegações finais. Mas o juiz não está nem prestando atenção. Às vezes você pensa que ele não está prestando atenção. Prestar atenção não significa ficar olhando no olho. Às vezes o juiz está ali, está ouvindo o que você está dizendo, já está fazendo um raciocínio prévio. Tá? Eu costumo, inclusive, a minha postura costuma ser essa. Eu não fico olhando no olho da pessoa, mas eu estou ali anotando. Quando tem alguma coisa importante eu já anoto. Depois, na hora de fazer a sentença, eu já lembro. Professor, o senhor é uma exceção. O senhor Alessandro Melício é uma exceção. Queria vocês na minha comarca. Amigo, para de pensar nisso. Você não conhece o juiz como que ele age ali. Tá? E por mais que ele haja de forma equivocada, você não precisa agir de forma equivocada com base no erro dele. Dá o melhor para o seu cliente. Vocês já perceberam que é assim? Todo profissional de sucesso é assim? É aquele que dá o melhor, independente do que vai vir. Então faz o melhor para o seu cliente. Pede efetivamente, pontua ali as alegações finais, vai preparado para fazer as alegações finais. Mas eu tenho medo de falar, eu tenho medo de falar bobeira. Se prepara, pega os pontos controvertidos, presta atenção nos depoimentos, vai anotando. Quando que as alegações podem ser por memoriais? Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que isso aí é o juiz que decide lá na hora. Não é assim. O Código de Processo Civil fala que as alegações orais, elas devem ser a regra. Tá? Então a regra a alegação vai ser oral. Excepcionalmente, quando o fato for complexo, tá? O juiz pode substituir por memorial. Se o seu fato ali é complexo, você pode ponderar isso com o juiz. Juiz, o fato é complexo. Foram 12 testemunhas ouvidas, teve oitiva de perito, teve depoimento pessoal. Então, para que a gente possa apresentar uma alegação melhor, o doutor pode deferir que seja por memoriais, e aí é decisão do juiz mesmo. Dizer se é complexo ou não vai ficar ao subjetivismo do magistrado. Mas você não pode dizer que é complexo uma ação de uso capião com oitiva de 2 testemunhas. Isso nunca vai ser complexo. Tá? Então o juiz dificilmente vai deferir que seja por memoriais. Agora, qual é a grande salvação? Você combinar com o advogado da parte contrária o negócio jurídico processual. Nós combinamos aqui que as alegações serão por memoriais no prazo comum ou sucessivo de tantos dias. Vincula o juiz. Ele tem que homologar, ele não pode deixar de homologar. mas o juiz deixou de homologar e obrigou. Bom, deixa isso registrado em ata, se valer a pena, depois você pode conseguir anular tudo, porque o juiz não pode deixar de homologar
um negócio processual assim. Então é importante a gente saber, tá preparado para fazer? E ó, abandona essa ideia de alegação remissiva. Isso para mim mostra um desleixo. É como se o juiz dissesse assim, ó, a sentença é igual à decisão que eu já fiz lá de tutela antecipada. Acabou. Essa é mesma coisa. A sentença remissiva. Vamos começar a sentença remissiva? Não dá, né? Não pode. Então, a alegação, se você quer uma sentença efetivamente que cuide de todos os pontos, eu gosto de falar, Alessandro, que a alegação final facilita a vida do juiz. Sem dúvida. Cada testemunho se encaixa em cada fato, você já deu a sentença para o juiz. Se o juiz quiser contrariar, ele vai ter muito mais trabalho. Agora, se você fez de qualquer jeito, fica fácil para o juiz simplesmente ignorar determinado testemunho. Tá? Esse é um ponto importante. Então, eu acho que isso é fundamental. Fazer uma alegação bem feita, independente se você acha que o juiz vai ler ou não. Agora, meu amigo, o processo está eternizado. Tá lá, ó. Depois alguém vai avaliar o seu trabalho pela alegação que você fez. Você causa uma boa impressão no seu cliente. No cliente adversário, cara, o que eu tenho de história de aluno que foi contratado pelo cliente do adversário só pela atuação que teve em audiência, claro que em outro processo, né? O advogado atuou tão bem na audiência que depois o cliente adversário procurou ele e falou, olha, eu gostei da sua atuação, quero você como meu advogado. Então veja, a audiência é a carta de apresentação do advogado. Então não vai ficar, né, com a cara de paisagem, faz de conta que você não está nem participando do ato.